A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós estaremos iniciando mais um estudo, agora para fechar esta sequência, esta série que fizemos, pela graça de Deus, com a segunda vinda de Cristo. É um desdobramento desse último estudo que nós terminamos agora, E eu quero orar para que a gente comece esse novo estudo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos dê graça, nos dê unção, que o Senhor nos ensine, como o Senhor tem feito todas as vezes, Senhor. Abençoa meus irmãos que estão do outro lado, E nos dê graça, Senhor, nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo, a segunda vinda de Cristo, Mateus 16, 27, onde Jesus diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Nosso estudo está baseado nessa referência. Então, todo fim de ano, irmãos, nós celebramos com confraternização, com comida, bebida, troca de presentes, a vinda de Jesus a este mundo. Claro que a gente sabe que no mundo de hoje, a maioria das pessoas encaram o Natal apenas como uma festa, onde se come muito, se bebe muito, onde é um tempo em que a família se reúne, para beber e comer. Para outros, a lembrança principal do Natal é Papai Noel. Mas, de fato, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, o aniversário do Senhor. É o aniversário da sua vinda a este mundo, da sua primeira vinda. E essa primeira vinda foi um tempo assim precioso, maravilhoso. Por quê? Porque foi um tempo que Deus mostrou o seu amor pelo homem perdido. E o apóstolo João, para escrevendo sobre isso, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, ele não encontrou palavras para definir o amor de Deus, que ele usou tal maneira. Ele não conseguiu uma palavra que definisse a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. E ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão profunda, tão maravilhosa, tão grande, o amor de Deus pela sua criação e em especial pelo ser humano, que segundo a Bíblia é a coroa da criação de Deus. Que ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho porque eu e você somos pecadores. Porque o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus desobedeceu e caiu lá no jardim do Éden. E essa desobediência passou a todos os seres humanos. E então Deus enviou o seu Filho. A sua primeira vinda era um tempo de dar. É Deus dando o seu Filho para que o mundo não perecesse em razão da condenação do pecado. A segunda vinda, irmãos, será um tempo de tomar e não de dar. A sua vinda, ou a sua segunda vinda, não será para todo mundo, mas será para aqueles que creem nele. Será para aqueles que esperam a sua vinda. Será para aqueles que aguardam a vinda do Filho de Deus,
novamente para buscar a igreja? Será para aqueles que creem na sua promessa, quando ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não falaria com vocês, mas eu vou preparar lugar e quando tudo estiver pronto, eu vou voltar para que onde eu estiver, vocês também estejam. Né? Mas o profeta Malaquias diz, quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. O profeta Malaquias profetiza a segunda vinda de Jesus, quando todos verão, né? Depois do arrebatamento da igreja. No primeiro momento, Jesus vem para buscar aqueles que são dele, que esperam a sua vinda. É o que nós chamamos do arrebatamento da igreja, que está descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas depois, 7 anos depois, ele voltará para o que é chamado de batalha do Armagedon. Para os que não creem, então, a segunda vinda significa ser deixado. Aquele que não crê em Jesus, ele será deixado quando a igreja subir. O segundo advento marca uma nova fase, talvez mais terrível, porque logo após a igreja subir com o seu Senhor, acontecerá o que a Bíblia chama de tribulação, de grande tribulação, onde vai acontecer realmente a separação da humanidade pecaminosa e um Deus santo. Onde ali as coisas vão se resolver. Durante 7 anos de tribulação, ainda haverá esse tempo para que as pessoas se arrependam, por causa da misericórdia do Senhor. Mas depois disso, e depois do milênio, haverá um juízo final. A Bíblia costuma misturar essas coisas. E o profeta Malaquias continua dizendo, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Então vem a pergunta. Como sabemos que Jesus está voltando? Como? Bem, em primeiro lugar, nós temos o testemunho. De quem? Primeiro, daqueles que profetizaram dele, os profetas do Antigo Testamento. Quase todos os profetas falaram dessa volta, mas principalmente os chamados profetas escatológicos, como Daniel, Ezequiel, Jeremias, falaram da volta de Jesus para o juízo. Segundo lugar, daqueles que andaram com ele, os seus discípulos, os apóstolos, os 12 apóstolos, mais os seus discípulos de Jesus, que estavam mais próximos a ele, ouviram dos próprios lábios de Jesus a promessa: eu vou voltar. E depois também dos seus anjos, testemunho dos anjos. Lembra que, só para lembrar uma passagem, lembra que quando os discípulos estavam olhando para o alto, vendo que Jesus sendo assunto ao céu, numa nuvem, não é verdade? E ali, está lá no livro de Atos, aparecem 2 varões junto àqueles discípulos, aos apóstolos que estavam ali, e diz para eles: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir desse jeito, ele vai voltar do mesmo jeito que subiu. Testemunho dos anjos. E por fim, o testemunho do próprio Jesus. Na casa do meu pai há muita morada.
Se assim não for, eu não teria dito a vocês, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e quando estiver pronto, eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus prometeu que iria voltar primeiro para buscar aqueles que eram dele, e em segundo, iria voltar para juízo. E iria sentar no trono de Davi, e depois iria ter o juízo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Isso diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O apóstolo João, nas suas visões do Apocalipse, quando Jesus se manifesta, ele se revela a João e começa a mostrar para João aquelas visões do que aconteceu, do que estava acontecendo e das coisas que viriam, né? E ele então diz isso, eis que vem com as nuvens. Todo olho verá. Neste dia todos verão a Jesus, quando ele vier para o Armagedon. Há alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, isso seria impossível. Mas daí surgiu o rádio, ainda ficou difícil. Veio a televisão, mas ainda assim seria muito difícil que alguém visse. Mas e hoje, irmãos? Será que é possível assistirmos a um fato acontecendo neste exato momento do outro lado do mundo? Claro que não. Claro que não. Hoje é perfeitamente possível. E a Bíblia diz, ele vem com as nuvens. Todo olho verá, até quantos o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Jesus disse, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus virá. E de fato o que deve acontecer é que ele virá para arrebatar a igreja. Depois disso teremos um período de 7 anos, onde haverá a manifestação do anticristo, com enganos, com sinais de enganos. Ele vai enganar o povo judeu, vai enganar Israel, mas depois Israel vai sair pelo mundo, denunciando esse personagem. E no fim de 7 anos, Jesus voltará na sua majestade, com todos os anjos com ele e com todos os seus santos, diz a palavra de Deus. E ele reinará a partir de Jerusalém, 1000 anos na terra, implantará um governo justo, para no fim, depois dos 1000 anos, haver o juízo final. E o apóstolo Paulo diz também em 2 Tessalonicenses, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Por que ele está vindo, irmãos? Qual é a razão da sua vinda? A misericórdia de Deus, que é grande, que dura para sempre, que são as causas de não sermos destruídos. Nós vivemos na misericórdia de Deus, pois todos nós, sem exceção, nascemos em pecado, só nascemos condenados ao inferno, e por isso que Jesus veio ao mundo a primeira vez, e por isso que ele vem buscar aqueles que pertencem a ele, e por isso que ele virá após a grande tribulação para reinar neste mundo. A misericórdia de Deus. A sua primeira vinda foi porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda, porque ele amou os seus e ele vem buscar aqueles que pertencem a ele. João 13, 1
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Finalmente, Jesus está voltando, porque ele disse que voltaria. A fé verdadeira não precisa de nenhuma prova maior do que a palavra de Deus, maior do que a palavra de Jesus, né? Se você crê em Jesus, você crê no que Jesus disse. E ele disse: eu vou voltar, e eu vou voltar para buscar vocês. Né? E a palavra de Deus nos ensina todas as outras coisas que acontecerão a partir daí. Qualquer coisa que não seja fé é uma afronta à santidade de Deus, diz Hebreus 11, 6. Né? Por que Jesus está voltando? Porque ele disse que está. Esse é o principal motivo porque nós cremos. Claro, nós obedecemos a Jesus, olhamos para Israel, olhamos para as outras nações, vemos, analisamos o que está acontecendo no mundo, analisamos o que está acontecendo entre as nações, mas nós cremos simplesmente porque Jesus diz que está voltando. Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. Por isso, irmãos, por isso, eu creio, nós cremos que Jesus vai voltar, que está próxima a sua vinda. Então, em vista disso, né, e em vista desse versículo, sem fé é impossível agradar a Deus, eu quero apelar para a fé de você, que ainda não conhece Jesus Cristo, ainda não teve a oportunidade de abrir o seu coração, entregar a sua vida a Jesus. E se você quiser fazer isso agora, eu quero orar com você e te ajudar nesse processo. Amém? Então ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado. Senhor Jesus, eu preciso de salvação. Então peço que o Senhor me perdoe, perdoe os meus pecados. Purifica a minha alma, Jesus. Me dê a vida eterna. Envia-me o Espírito Santo e me guia durante toda a minha vida, Jesus. Eu quero ser salvo. Eu quero morar com o Senhor no céu. Por isso, eu faço esta oração com fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê graça, em nome de Jesus.